Olá, no nosso podcast de hoje irá abordar a representação da figura negra em duas obras literárias, só que em perspectivas diferentes. O Saci, de Monteiro Lobato, e Jeremias Pele, de Rafael Calças, serão as obras analisadas nesse episódio do Problematizando na Literatura. Tio Barnabé é o negro sábio que entende de feitiçaria. Ele sabe muito sobre lendas e mora no rancho coberto de sapê, junto da ponte. É um velho que tem risada gostosa e adora fumar. Ele é bem do interior, fala com sotaque fora da norma padrão, além de viver na época da escravatura, mas não se deixa levar pela aparência, pois ele é bem astuto. O personagem mora e trabalha na fazenda de Dona Benta. Barnabé vive especificamente nos arredores da fazenda, da mesma maneira que os ex-escravizados. Após a abolição da escravatura, ficaram à margem da sociedade. Ele é um personagem que vive em condições precárias. Uma pessoa que possui bastante propriedade no assunto, Barnabé, acaba sendo relegado a um segundo plano. Esse personagem é contador de histórias que conhece como ninguém, a mata e as raízes do folclore. Observando essas características, a gente percebe o ponto de vista de Monteiro Lobato sobre o negro, que seria exercer um lugar à margem da sociedade. E com isso, ele acreditava que no modernismo dele, o negro teria o papel de transmissor e não de protagonista. Ele seria meio que deixado de segundo plano, porque ele só iria transmitir as ideias da cultura popular para os brancos poderem estudar, que na visão dele só seria valorizado a cultura popular se o branco estudasse, ou seja, ele não valorizava as raízes negras e indígenas. Eu vou falar um pouco sobre o personagem Jeremias do livro Jeremias. Primeiro eu vou falar sobre as características dele. Ele era um menino engraçado, divertido, brincalhão, familiar, sonhador, inteligente, justo, amigável, curioso e protetor. Ele era um dos melhores alunos da classe, o filho mais bonito e dedicado. Ótimo amigo, sempre apoiando aqueles ao seu redor, e muito apegado aos familiares. Agora eu vou fazer uma análise do personagem. Esta obra, uma joia fora da caixinha de Maurício de Souza, é construída no mundo real, muito mais crua e complicada do que aquelas escritas no universo harmonioso em que Maurício deu vida aos mais diversos personagens da turminha. Jeremias, personagem coadjuvante de historinhas da Turma da Mônica, ganha, neste exemplar, o palco de protagonista, contando a realidade de muitas crianças de seu tom de pele. O menino é ilustrado em um ambiente realista, como qualquer outra criança que cresce na cidade. Jeré vai ao cinema, come pipoca, se diverte com os pais, vai à escola, ao museu e tem um grande sonho: ser astronauta. O garoto é a síntese de todas as coisas boas. Para começar, é importante destacar o seu apego com a família, seja na mesa de café da manhã ou em uma ligação telefônica. Jeremias está sempre buscando se conectar com seus familiares. Há algo de especial em seu carinho pelas manias da mãe, a união com o pai, o apreço pelo bolo de fubá da avó e o orgulho da profissão do avô. Jeré, como apelidado, retrata a importância do contato com suas raízes, as histórias que cada personagem guarda. Outro ponto interessante é o arco usado para a construção de Jeremias. Ao sofrer preconceito na escola, vindo de alunos e até mesmo da professora, a primeira reação de Jeré é sentir vergonha de si mesmo, tentar esconder sua frustração e tristeza, e logo em seguida acabar explodindo sua raiva em uma briga com outro colega. Mas, conversando com seu pai, Jeremias entende que sua pele, seu cabelo, seus pais e principalmente seus sonhos não são motivos de vergonha, mas sim de orgulho. Os estereotipos que o personagem, enquanto pessoa negra, são reais e lhes requerem força para enfrentar, mas não o prendem. Ele não deve se esconder do mundo, anular sua personalidade e corpo, mas sim se preparar para ele. É através do apoio da família e de novos amigos que Jeremias encontra a força para se impor em meio às diversidades. Ao observar suas características fisiológicas, vale dar atenção às ilustrações. Jeré tem boa postura, se alimenta muito bem e é sempre destacado por ser muito educado e sorridente. Um dos alunos mais inteligentes da classe, Jeremias é descrito como bom em tudo, excelente até mesmo nas matérias que não gosta. Sendo o garoto esforçado que é, Jeré prova que é capaz de qualquer coisa, não importa quais problemas sejam atirados para seu caminho. Jeremias é um personagem retratado como um garoto sonhador, bastante educado e inteligente, sendo considerado um dos mais inteligentes da sua sala de aula.
E na sua história ele é um garoto bastante encantador que protagoniza e representa tanto os que sofrem com preconceito devido à sua cor de pele e com o decorrer de diversas situações que demonstram preconceito e racismo presente na sociedade, e por ser um garoto apresentado como negro que vem de uma família negra, ele demonstra bastante resiliência ao atravessar todas essas dificuldades e barreiras e preconceito ao decorrer de sua história. O Saci Pererê é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. Suas principais travessuras são trançar o cabelo dos animais durante a noite, fazer sumir objetos e ainda assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo queimar a comida. Jeremias e sua família representam um forte exemplo de superação e representatividade. À vista disso, é perceptível um forte contraste de como os personagens negros são retratados no livro Jeremias Pelé e no livro Saci, de Monteiro Lobato. Em outra perspectiva, a obra O Saci, escrita por Monteiro Lobato, grande símbolo da literatura brasileira, hoje tornou-se problemática por conta de frases e termos racistas, além da forma com que a figura negra é retratada nos livros do autor. Ademais, o racismo é explícito em certos trechos, antes passados despercebidos pela sociedade da época, na qual a relevância do negro era muito pouco vista e disponibilizada. Então, podemos estabelecer relações entre o personagem Saci Pererê, tia Anastácia e tio Barnabé com Jeremias, uma vez que tais personagens tentam, de uma certa forma, traduzir a intencionalidade dos seus respectivos autores. Neste caso, abordando as suas perspectivas acerca da forma como a figura negra é retratada e como estes são abordados na ótica social e em suas dadas épocas. A maneira com a qual o Saci, o tio Barnabé e a tia Anastácia são descritos na obra de Monteiro Lobato diverge completamente da descrição de Jeremias, na obra de Rafael Calça, indicando a relação destes autores com as questões raciais. Isso se revela precisamente pela descrição que os autores fazem de seus personagens. Ora o Saci é visto como esperto e brincalhão, assim como Jeremias, ora ele é visto como uma espécie de problema, como aconselhado pelo próprio tio Barnabé a Pedrinho, ao pedir que capturasse o Saci e fizesse dele o seu serviçal, uma clara menção ao processo de escravidão no Brasil. Além disso, a obra O Saci é repleta de estereótipos e termos preconceituosos, que infelizmente eram normalizados na época, mas que nos dias atuais levantam pautas importantes no combate ao racismo estrutural, que ainda persiste. Podemos ver isso evidentemente na maneira que Barnabé e Anastácia são dirigidos como a negra e o negro, que é adotado por Lobato como uma referência aos personagens, ao passo que Jeremias vai de encontro com o universo da representatividade, seja pelo protagonista ser um menino negro, primeiro ponto de contraste com o livro Saci, onde os personagens negros são sempre secundários, seja pela descrição atribuída a Jeremias, sendo um garoto inteligente, estudioso e resiliente, que apesar de tudo, de todo o preconceito e intolerância que sofre, não deixa de lado a sua determinação, sendo um forte exemplo de superação, não só ele, mas também sua família. O que é extremamente importante, né? Essa questão da representatividade negra, para a construção da identidade e valorização do indivíduo. E é exatamente isso que a obra Jeremias Pelé traz, já que aborda a temática do racismo como uma forma de combatê-lo. É preciso falar sobre, né? É necessária essa criticidade em diversas situações cotidianas, como essa que acabamos de analisar, para desconstruir esse legado deixado pela sociedade que vê a cor da pele como motivo de discriminação e ódio. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Problematizando na Literatura. E a partir dessa discussão, esperamos ter aberto um espaço para reflexão, evidenciando a importância da criticidade e do debate de temáticas como esta apresentada. Obrigada pela atenção e até a próxima. Exatamente. Falar sobre o assunto e entender suas causas e consequências é uma das formas de combatê-lo, tornando o mundo um lugar mais seguro e igualitário, onde a diversidade seja vista como beleza e não como critério de opressão. Produzido e editado pela equipe 6 do terceiro ano F. Componentes: Alisson Barreto, Beatriz Duarte, Ivo Alexandre, Júlia Aguiar e Pedro Vidigal, com a participação de Jéssica Santana, líder da equipe 3. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor
história.